contamos con la presencia de Antonio Laurindo, que él es coordinador de documentos audiovisuales y cartográficos del Archivo Nacional de Brasil, y con Mariana Monteiro, que es curadora del Festival Arquivo en Cartaz, en su misión 2019, con el tema Mujeres de Cine. Hola Antonio, mucho gusto tenerte por aquí. Y bueno, para los que estamos aquí presentes, también vamos a hablar acerca de los materiales que se compartieron, de los materiales realizados en el contexto de Arquivo en Cartaz. Y bueno, nada más les voy a dar algunas generalidades. Cuando entremos todos a esta sala, vamos a silenciar por favor los micrófonos para que no haya mucho ruido. Los primeros 20 minutos de este evento van a ser hablar con Antonio y con Mariana acerca de los cortos que vimos, acerca del Festival Arquivo en Cartaz y acerca de lo que generan como parte de los acervos audiovisuales en el Archivo Nacional. Si pueden, por favor, apagar su micrófono porque creo que alguien lo tiene abierto y hay mucho ruido. Y posteriormente vamos a empezar, después de los 20 minutos, la ronda de comentarios o preguntas. Y para eso vamos a pedirles que por favor levanten la manita que está del lado izquierdo de la aplicación para que podamos darles la palabra y sea más ordenado. Entonces, por favor, Mariana, Antonio, tienen la palabra. Bueno, buenas noches. Quero agradecer a Tissu Tissu e Julieta por la invitação e dizer que é um grande prazer poder falar com vocês esta noite. Hablarei em português muito despacio e vocês podem perguntar o que queiram. Então, vou falar em português. Eu sou o Antônio, eu trabalho no Arquivo Nacional desde 2003, sempre na mesma área de documentos audiovisuais. E desde que eu estou lá, trabalho num festival de cinema. Antes do Arquivo em Cartaz, o Arquivo Nacional realizava um outro festival de cinema de arquivo, que se chamava Recine. Esse festival começou em 2002 e foi até 2014 no Arquivo Nacional. A partir de 2015, o Arquivo Nacional lançou um novo festival de cinema, que é o Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema de Arquivo. É uma iniciativa do próprio Arquivo Nacional, que é realizado em parceria com empresas produtoras, empresas que já têm a experiência em produzir festivais de cinema, já que a missão do Arquivo Nacional é a preservação dos documentos, é a difusão para o acesso, é o recebimento da documentação produzida pelo Poder Executivo Federal, a documentação produzida pelos ministérios, e também recebe documentos privados que são de interesse público e social. O acervo audiovisual do Arquivo Nacional, ele é composto, na sua maioria, pelos registros produzidos pelo governo federal. Mas também possui esses registros que são produzidos no âmbito privado. Temos no Arquivo Nacional cerca de 40 mil latas, estojos com películas, cerca de 10 mil fitas videomagnéticas e toda a sua variedade. Temos no Arquivo Nacional desde o nitrato até películas de acetato, temos fitas videomagnéticas quadruplex, que é a fita também de 1 polegada, fitas Umatic, fitas Betacam, e os registros já nascidos no meio digital. O Arquivo em Cartaz é esse festival que procura
colocar nas telas aquilo que está guardado nos depósitos. Aqueles filmes que estão há muito tempo, às vezes só do interesse de alguns pesquisadores, dos apaixonados por cinema, e que o festival pretende levar de novo para as telas. E esse festival ele tem muitas atividades, muitas iniciativas para que possa abarcar um público cada vez maior, inclusive com formação de plateia. Então, ele não só exibe clássicos do cinema brasileiro que estão no Arquivo Nacional, como também incentiva a produção de novos filmes com os documentos de arquivo, desde as imagens em movimento até os documentos textuais, as fotos. E para isso, o Arquivo Nacional e o Arquivo em Cartaz, eles realizam uma oficina que acontece sempre antes do festival, que se chama Oficina de Criação de Filmes e Lanterna Mágica. Em que consiste essa oficina? Em disponibilizar os materiais, os documentos do Arquivo Nacional, para que possam ser utilizados em novas produções cinematográficas. E para isso, sempre existe um orientador ou orientadora, um cineasta, que tem experiência na realização de filmes com imagens de arquivo, e eles têm aulas teóricas e também à disposição esses documentos do Arquivo Nacional para a realização desse curta-metragem. Aí, durante o festival, é realizada uma mostra específica com os filmes que foram produzidos no âmbito da oficina. Esse é o grande diferencial desse festival, que a gente não encontra em outros festivais. Agora até encontra, porque é um modelo que outras instituições passaram a utilizar e que para a gente é motivo de muita alegria, né, saber que a principal instituição arquivística do Brasil, que é referência para muitas outras instituições, também realiza algum evento relacionado ao seu acervo audiovisual. E dessa oficina já saíram cineastas que ganharam outros festivais, que continuaram trabalhando com cinema. Não precisa ter experiência, e eles têm à disposição esses materiais do Arquivo Nacional. Além dessa mostra, o Arquivo em Cartaz ele nasceu com o objetivo de ser um espaço permanente para a discussão da preservação audiovisual. Então, quando ele surgiu, não surgiu como mais um festival de cinema, mas como um espaço privilegiado para que se pudesse discutir a preservação audiovisual no Brasil. E não só no Brasil, né, que o festival também possui uma revista que já teve também a participação da Tsutsu em 2017, que com relatos de experiência, que é algo muito, muito importante para a área de arquivos e cinematecas, né? As experiências que são desenvolvidas nesses locais, elas precisam estar registradas e compartilhadas com outros profissionais, e essa revista tem esse papel. Ela é voltada para o tema do Arquivo em Cartaz, também para temas relacionados à preservação audiovisual. Em 2015, eu acho que quem assistiu os filmes puderam perceber isso, os temas estão muito relacionados a datas comemorativas. Isso é uma forma de atrair um público maior, um público
não tão especializado, um público que possa comparecer ao Arquivo Nacional para assistir os filmes. E então a primeira edição foi voltada para os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que foi comemorado no ano de 2015. Já a segunda edição foi voltada para os 100 anos do samba, que é uma manifestação cultural muito importante no Brasil. Já em 2017, o festival abordou os filmes de família, os filmes amadores. Então, a gente incentivou, né, até que levassem os seus filmes para o Arquivo Nacional, levassem os seus registros em fitas videomagnéticas, já que não temos um laboratório para a digitalização de películas cinematográficas, mas temos os equipamentos para fitas videomagnéticas. Então, digitalizamos essas fitas videomagnéticas, fizemos uma exposição onde as pessoas puderam assistir os registros familiares, os registros bem pessoais, e depois doamos uma cópia para essas pessoas. Isso em 2017. Em 2018, comemoramos os 60 anos da Bossa Nova, que também é um estilo musical brasileiro que ganhou o mundo todo. Certamente vocês conhecem Garota de Ipanema, a música, uma das músicas mais famosas desse movimento musical brasileiro. E no ano passado, em 2019, o tema foi Mulheres de Cinema. Então, nesses 5 anos, esses foram os temas. Pode parecer que só se discute isso, só nesses temas que podem parecer temas simples, temas apenas de celebração, mas ao longo de toda a programação, vários outros assuntos também são discutidos, né? Então, até a falta de registros sobre esses temas é algo que é discutido, o que já se perdeu, o que está em estado muito precário. Então, o arquivo em cartaz também funciona para isso, para chamar a atenção dos governos, da sociedade, daquilo que pode estar se perdendo. Então, essa também é a ideia. Um prédio, uma igreja, um patrimônio arquitetônico, a gente consegue perceber que ele está se deteriorando toda vez que a gente passa por ele. Mas um filme que está dentro de uma lata, dentro de um depósito e uma instituição, a sociedade não consegue acompanhar até que ponto aquele filme ainda existe, até que ponto ele está em risco de se perder. Então, quando um festival de cinema de arquivo discute a preservação, aborda os registros que não existem, mostra os registros que estão em estado muito precário e mostra também aquilo que é de muito valor, aquilo que gera uma identificação. Ele cumpre o seu papel, essa instituição cumpre o seu papel de uma instituição pública em que o público tem que participar daquilo que está sendo preservado e daquilo que também deveria ser preservado. Então, tem essa atitude muito proativa, né? Os temas podem parecer sempre temas de celebração, mas eles vão muito além disso, né? Quem pôde assistir os filmes viu também a qualidade dos materiais, uns melhores, outros piores. Então, mostrar a situação desses materiais é cumprir com um papel muito importante perante a sociedade e que ela possa participar também, dizendo
aquilo que ela gostaria que uma instituição como um Arquivo Nacional de um país tão grande, tão diverso como o Brasil, aquilo que tem que virar memória, aquilo que vai virar história, aquilo que estará disponível para outras gerações. Eu acho que eu já falei 16 minutos, eu não sei se Mariana está aí, para que ela também possa falar um pouco. Mariana. Eu acho que ela está numa sala errada. Ela me mandou uma mensagem dizendo que está numa outra sala. Bueno, igual y en lo que se incorpora Mariana, si nos puedes comentar acerca de los cortos que nos compartiste. Sim. Esses curtas, eles fazem parte de uma sessão chamada O que é que o arquivo tem? É quando os profissionais do Arquivo Nacional pesquisam no acervo do Arquivo Nacional documentos relacionados com o tema do festival. O Arquivo Nacional, como eu disse, não possui laboratório para digitalização de películas cinematográficas e é uma oportunidade de identificar essas películas e fazer uma parceria com algum laboratório privado. Na verdade, nem uma parceria, é mais um pedido. O Arquivo Nacional solicita, digitaliza essas películas e que colocamos a logomarca nos nossos materiais de divulgação e o agradecimento, e aí assim a gente consegue digitalizar para essa sessão que é que o arquivo tem. Esses filmes são realizados sempre pela mesma profissional do Arquivo Nacional, que é a Ana Moreira. É uma editora muito sensível. Eu acho que quem viu o filme percebeu isso. Ela tem um olhar muito poético sobre as imagens, a forma como tratar dessas imagens, a forma respeitosa com as pessoas que aparecem nessas imagens. O filme de 2015, que quando o tema foi os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, ela utilizou imagens de películas em 16 milímetros que tinham sido doadas para um canal de TV público, que é a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa. Isso foi até uma descoberta para os técnicos do Arquivo Nacional, que o acervo é composto por películas original reversível, é uma película de 16 milímetros que tem a banda sonora, o registro é magnético. E foi uma surpresa encontrar nesse acervo de películas datadas da década de 60 e 70, dois rolos referentes ao final dos anos 20 e início dos anos 30. Ele foi importante para esse tema, os 450 anos, porque ele mostra, esse filme mostra as modificações na cidade do Rio de Janeiro, mostra um bairro que é muito conhecido no Rio de Janeiro, que é o bairro do Meier, mas não é um bairro famoso como Copacabana, Ipanema, Lapa. É um bairro do subúrbio carioca. Mostra também a construção do Cristo Redentor, mostra uma praça muito conhecida no Rio de Janeiro, que é a Praça Paris, e ela fez uma narrativa muito lúdica, né, dessa família, desde festas de carnaval, passeios, eles em suas casas, e a partir desses registros muito pessoais, privados, a gente pôde também mostrar
o Rio de Janeiro nos anos 20 e nos anos 30. Então foi esse trabalho muito poético que ela fez com essas imagens que foram doadas para esse canal de TV público e depois se transformaram nesse filme Família Move. O outro... Oi? É a Mariana que chegou? Não. Alguém falou alguma coisa? Não? Posso continuar? Tutsu? Oi? Tutsu? ¿Querías comentar algo? Sí, hola Antonio. Hola. Quería tal vez recuperar de otras sesiones de Aquelarre. Habíamos hablado acerca de la importancia de la colaboración de editores, cineastas, en visibilizar el archivo. ¿Podrías ampliar un poco más cómo ha sido el trabajo de colaboración? Porque teníamos la impresión de que parecía que tendría que llegar alguien de fuera para poder hacer un trabajo de visibilización. ¿Cómo ha sido en su caso? Sim. Também temos uma mostra que é chamada Mostra Acervos, que convidamos filmes de outras instituições para exibir também no arquivo em cartaz. E com isso, sensibilizar, né, os governos, as agências financiadoras da existência desses materiais e da necessidade de preservação desses materiais. Uma outra forma também, que eu acho que a Mariana apareceu, ela vai poder falar melhor sobre isso, que ela foi coordenadora da mostra competitiva, que é uma mostra que os filmes devem possuir imagens de arquivo. E ela vai poder explicar isso melhor como o olhar de quem está de fora em relação aos materiais do Arquivo Nacional e também de outros arquivos e cinematecas, contribui muito para a valorização do patrimônio audiovisual. E é isso que o festival tenta. Ele também procura se relacionar com emissoras de TV. Existe uma emissora muito famosa no Brasil, de um canal fechado, que tem um programa com materiais de arquivo. Então, o festival sempre convida alguém desse programa para fazer parte do júri e também exibe os materiais desse programa de TV durante o festival, já que a TV tem uma penetração muito maior na sociedade e a gente consegue aproximar quando faz a parceria com esse tipo de empresa de TV. Mariana? Oi. Sí, Mariana, si nos pudieras comentar acerca de tu experiencia, lo que nos comentaba Antonio, de tu experiencia de la emisión pasada del festival, y también en este sentido, ¿cómo entiendes tú o qué es ser un curador de material de archivo, ser un curador de archivo? Bom, peço desculpas se eu repetir alguma coisa que o Antônio já falou. Eu fui curadora na edição do ano passado, que a gente teve como tema Mulheres de Cinema, e nos 3 anos anteriores eu trabalhei coordenando a mostra competitiva do festival. E para a gente que trabalha em arquivo é sempre uma experiência muito boa poder voltar nosso olhar para o nosso acervo e, de alguma maneira, conseguir mostrar ele para o público em geral e também incentivar que outras pessoas, outras
também utilizem materiais de arquivo para fazer seus filmes, compartilhar com outras instituições também. E eu não lembro qual foi a primeira parte da pergunta. La pregunta es, ¿cómo entiendes el lugar de una curadora? O sea, un curador de archivo, ¿qué hace? Ah, sim. Ano passado, eu compartilhei a curadoria com uma outra colega lá do Arquivo Nacional, a Viviane Gouveia, e foi a minha primeira experiência como curadora de um festival de cinema, aliás, como curadora de qualquer coisa, na verdade. E a gente primeiro a gente escolheu um tema, né, em comum acordo com todo o grupo de trabalho, toda a equipe que constrói o festival, a gente já levou essa sugestão de trabalhar com mulheres de cinema, e a gente tentou focar principalmente em mulheres diretoras e principalmente brasileiras. Claro que a gente destaca a relevância de várias outras diretoras mulheres, desde o surgimento do cinema, né? Elas foram muito importantes desde os primórdios do cinema, mas a gente também tentou resgatar muitas diretoras brasileiras. E é uma experiência muito boa até para a gente, né? Que a gente acaba aprendendo muito mais, conhecendo várias diretoras que a gente nem conhecia tanto, não conhecia tanto o trabalho delas, e essa primeira fase da curadoria de levantar informações, pesquisar, foi muito enriquecedora sempre, né? E a gente é uma das homenageadas do festival, é uma importante diretora brasileira, né, a Lúcia Murat, que participou, a gente exibiu alguns filmes dela durante o festival, inclusive películas que estão guardadas lá no Arquivo Nacional de filmes dela. E a gente escolheu ela também para ser para representar tantas outras mulheres diretoras importantes da nossa cinematografía. Antonio también nos comentaba acerca de la sección de competición, o sea, que es una competencia. Tal vez ahí podría ser interesante, antes de abrir a las preguntas de los demás que están ahora escuchando, ¿cómo se planea o cómo se premia un filme de material de archivo en una muestra como Arquivo en Cartas? Os filmes, eles competem em algumas... A gente tem atualmente 5 categorias, se não me falha a memória, e a gente abre inscrições, né, para filmes de qualquer lugar do mundo. A gente tenta divulgar para o máximo de lugares possíveis. Como é um festival internacional, é de nosso interesse também que tenham filmes de fora do Brasil também. E aí a gente é montada uma comissão com pessoas do Arquivo Nacional para ver todos os filmes que a gente recebe e selecionar quais vão estar na competição, porque infelizmente não tem como a gente exibir todos. Por um lado é muito bom a gente ver que o festival está crescendo, a cada ano tem mais inscrições de filmes, mas por outro é impossível a gente conseguir exibir todos. Aí tem uma comissão de servidores do Arquivo Nacional que ajudam a selecionar os filmes, e eles são exibidos, aí os escolhidos são exibidos durante o festival, e a gente convida um júri de 3 pessoas que decidem quem são os ganhadores em cada categoria.
Aí, normalmente, às vezes tem, como o Antônio falou, nessa parceria que a gente tem com uma emissora de televisão, que normalmente eles indicam uma pessoa que já trabalha com documentários ou com materiais de arquivo para participar do júri. E convidamos críticos de cinema, aí a gente, ou profissionais da área de cinema, professores ou pesquisadores, e a gente convida algumas pessoas dessas áreas, de áreas correlatas ao nosso trabalho, para participarem e escolherem os ganhadores. No sé si quieren, empezamos las preguntas. Ya estás ahí, Julieta. Okay. Sí, ya estoy aquí. Bueno, sí, yo creo que ya empezamos la ronda de comentarios y preguntas. Nada más comentarles que en el chat Antonio nos compartió las categorías de lo que hablaba ahorita Mariana, para que si alguien tiene o que esté interesado como en saber en todas las categorías. Bueno, yo quisiera como abrir la discusión pensando en uno de los principales objetivos que es de lo que han comentado mucho, que es este interés desde el Archivo Nacional por eh, sensibilizar al público, ¿no? Y también hacer una formación de públicos, ¿no? Para materiales de archivo. Me parece que es uno como de los puntos difíciles y sobre los que tendrían que trabajar los archivos que resguardan ese tipo de materiales, porque es todo un tema a explorar, ¿no? Y en ese sentido, yo les quisiera preguntar, desde esta suposición de trabajar, de estar en una institución que no es necesariamente conservadora de materiales audiovisuales, sino también de otros tipos de archivos, pero ustedes particularmente que están en el área de materiales audiovisuales, ¿cómo conceptualizan a los usuarios de ese tipo de materiales, ¿no? O sea, ¿cuál es su público al que van dirigidas todas estas iniciativas, todas estas actividades? Y cómo es que piensan que se va a generar esta formación y esta sensibilización de los públicos. Antonio, María. Creo que tenemos ¿Están silenciados? Sí. Não sei se o Antônio vai querer completar também, mas a gente tenta buscar como público-alvo, né, pessoas que são da área de cinema, de arquivo, de história, e tanto estudantes quanto profissionais. A gente tenta tem atividades voltadas para especificamente para o público escolar, né, que é justamente para tentar fazer essa formação de plateia, né, mostrar para eles como o que pode ser feito com material de arquivo, que não é só um lugar para guardar um monte de documento velho, de filme antigo, que eles têm uma utilidade, uma importância no presente. Não sei se o Antônio quer complementar alguma coisa também. O tal vez podríamos recuperar también alguna experiencia de alguno de los colegas que estén conectados en el Jitsi, porque creo que es un tema que nos conecta, ¿no? O sea, ¿cuál es el público que imaginamos que ve lo que programamos, ¿no? Y en ese sentido nos parecía interesante que el Festival de Archivo en Cartas tiene un panorama amplio, ¿no? Tiene actividades para un público general, tiene un programa para niños, o sea, tiene para para jóvenes o niños que están en la escuela, y tiene un espacio para conservadores o archivistas audiovisuales para hablar acerca de problemas de preservación. Creo que emerge que hay una diversidad de públicos.
tal vez podríamos ahondar un poco pensando si en estos 5 años ha habido una transformación del público, el público exige cada vez más, o el público, ¿cómo se ha visto una transformación en el público? Perdão, voltei. É porque tinha barulho e eu não quis responder para não atrapalhar, mas a Mariana respondeu muito bem e eu vou então responder essa questão da Tsutsu em relação à formação do público. O Arquivo em Cartaz funciona mesmo como esse espaço de encontro, né? Encontro desde os especialistas até aquelas pessoas que não sabem nem o que significa um arquivo nacional. Só para explicar rapidamente, o Arquivo Nacional ele fica na área central da cidade do Rio de Janeiro, muito próximo a uma estação de trem que conecta várias localidades da cidade e também com outras cidades próximas ao Rio de Janeiro, que é a central do Brasil, que muitos devem conhecer por conta do filme. Fica perto de um campo, de um parque também muito famoso, perto de uma área comercial, e muitas pessoas nem entram no Arquivo Nacional, que é um prédio muito imponente, né? Era a antiga Casa da Moeda do Brasil, era onde se fabricava o dinheiro, né? E passam muitas pessoas por essa calçada, mas poucos entram, né? É uma instituição que costuma atender mais os acadêmicos e também as pessoas que vão lá para defender seus direitos, para provar algo, geralmente filhos de imigrantes que vão ao Arquivo Nacional para solicitar depois um documento de dupla cidadania, imigrantes de Portugal, da Espanha, geralmente de países europeus. E o Arquivo em Cartaz, ele abre, né, a instituição para um público muito maior e muito mais diverso. E respondendo agora objetivamente o que foi perguntado, uma mostra que nasceu no Arquivo em Cartaz é a mostra Arquivo Faz Escola. É uma mostra voltada para estudantes. Nos primeiros anos foi muito difícil. Saíamos para fazer reuniões com os diretores das escolas, levamos filmes do Arquivo Nacional para essas escolas e também universidades para tentar formar esse público, e que é algo muito difícil, né? Que tirar crianças da escola com seus professores para uma área central da cidade, mas com o tempo a gente foi conseguindo, tanto que essa mostra ela ganhou vida para além do festival. É uma mostra que acontece todos os meses no Arquivo Nacional, e isso é motivo de muita alegria, porque rendeu um fruto muito bom. Então, hoje é possível ver crianças circulando no pátio do Arquivo Nacional, geralmente com 2 sessões no mesmo dia, sempre com um debate com um professor, às vezes com um cineasta que fez o filme. Então, a gente acredita que sim, esse objetivo ele está sendo atingido, já que o público do Arquivo Nacional tem se tornado mais diverso. E não só com essa mostra Arquivo Faz Escola, que é quando exibimos documentários, principalmente que fazem parte do acervo do Arquivo Nacional, ou que possuem alguma relação com o tema do festival, e durante o ano com algum tema que seja de interesse do público escolar. Além dessa mostra Arquivo Faz Escola, temos também uma mostra chamada Arquivos do Amanhã, que é quando o festival convida crianças e adolescentes para enviarem os seus registros feitos por celular, da forma que for,
sobre qualquer tema, aquilo que eles querem dizer, a forma que eles querem se expressar, e isso depois é exibido numa tela grande, eles são convidados, eles recebem um diploma, eles podem levar isso depois para suas escolas, os nomes dessas crianças e adolescentes são incluídos no catálogo do festival, então, e muitos retornam, né? Conhecem o Arquivo Nacional e o seu acervo por conta do festival e depois retornam. Teve um ano que algo muito, muito simples aconteceu, que foi colocar um tapete na escadaria do Arquivo Nacional. Isso chamou a atenção das pessoas que passavam pela calçada e quiseram entrar no Arquivo Nacional para saber que instituição era essa e o que estava acontecendo ali. E com um simples tapete, algumas pessoas puderam conhecer o festival. No sé si por iniciativa de Tutsu hay alguien más que quisiera compartir su experiencia o si ya hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Creo Ángel. que... Sí. Hola, yo quisiera preguntar, el alcance que tiene el festival más allá del festival en sí, si tienen otros medios de difusión del material que se selecciona y se proyecta, digamos, y también si este material se proyecta en comunidades o en localidades donde fue filmado originalmente. No sé si se escuchó bien la pregunta, pero la pregunta era, Antonio, si el material se programa fuera del archivo o en otros espacios que no son solamente el Archivo Nacional. Sí, sí. O si tienen um canal de YouTube, por exemplo. Sim. Nos primeiros anos, o Arquivo Nacional fez muito isso, de ir nas escolas e também em universidades para exibir esses materiais. Só que essa logística é um pouco complicada, precisa de recursos, geralmente em universidades tem que ser de noite, então a logística é um pouco complicada, mas esse é um objetivo do festival também, que é fazer um arquivo em cartaz itinerante, e pontualmente isso acontece numa cidade vizinha ao Rio de Janeiro, que é Niterói, que tem uma universidade pública com curso de cinema fundado pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos. É uma universidade que também tem uma sala de cinema onde se pode projetar películas, algo que não é feito no Arquivo Nacional, porque não temos projetor para 35mm nem 16mm, a projeção sempre é digital, e o Arquivo Nacional, o Arquivo em Cartaz também quer proporcionar formas de recepção de um filme. Então, ele não abre mão da exibição de películas cinematográficas. E isso é feito na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. Então, todos os anos, o festival atravessa a ponte, né, para fazer essas exibições de películas cinematográficas na cidade de Niterói. Mesli. Mesli, ¿tenías pregunta? Sí. Muchas gracias. Hola. Es con respecto, por un lado, a la curaduría. ¿Con qué intención nace la selección de los materiales que se van a proyectar? Y si solamente es para que tenga un alcance de consumo local o un consumo internacional,
Y además, por ejemplo, cuando hacen este tipo de muestras, ¿qué tan accesible es para investigadores o público en general poder consultar después de las muestras estos archivos? A maior dificuldade é em relação aos direitos. O que pedimos sempre na ficha de inscrição para a amostra competitiva é se esse filme pode ficar disponível para acesso na sala de consultas do Arquivo Nacional. Então, isso é feito. Quando recebíamos fitas e DVDs, era mais fácil. Hoje é um pouco mais complicado, porque eles enviam o arquivo digital e uma senha, e às vezes o filme ainda vai participar de outros festivais, ou vai ser exibido em algum canal de TV. Ficou mais difícil termos esses filmes disponíveis para acesso no Arquivo Nacional. A divulgação do festival é muito feita na página do Facebook. Então, os arquivos audiovisuais do Arquivo Nacional são divulgados, difundidos muito nessa página do Facebook, que é Arquivo em Cartaz, muito fácil de achar. E eu acho que a Mariana pode complementar. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Mariana? É exatamente isso que o Antônio falou, né? Os filmes que se inscreveram em edições anteriores, que a gente tem o DVD, eles estão guardados no arquivo. E então, se a pessoa quiser ver na sala de consultas, ela consegue, mas a gente, por conta dessa questão de direitos, a gente não pode, por exemplo, disponibilizar na base de dados para as pessoas assistirem de casa, né? Não sei se isso vai ser modificado algum dia, né? Seria ótimo, mas no momento só indo até o Arquivo Nacional. E os acervos que a gente utiliza, que são do Arquivo Nacional, estão todos disponíveis para consulta, para serem visualizados por qualquer pessoa. Alguns estão disponíveis online e os que não estão, qualquer pessoa indo até o Arquivo Nacional pode consultar, pode ver, assistir. Só complementando o que a Mariana falou, online, existe uma base de dados do Arquivo Nacional, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que lá são incluídos os representantes digitais dos documentos já digitalizados. A menor parcela é de documentos audiovisuais, porque o Arquivo Nacional não tem esse laboratório para digitalização. Documentos textuais, tem milhões de representantes digitais, como fotografias, mapas, documentos sonoros, e documentos audiovisuais vão sendo incluídos à medida que esses registros são digitalizados. Eles são digitalizados muitas vezes pelos usuários do Arquivo Nacional, que eu acho que alguém também perguntou, quem pesquisa no Arquivo Nacional, quem utiliza, na maioria das vezes são produtores de cinema, produtores de TV, eles acabam digitalizando o que é de interesse deles e devolvem uma cópia em alta resolução para o Arquivo Nacional disponibilizar depois na sua base de dados, e também para aqueles usuários que não têm as mesmas condições para pagar por uma digitalização. Tutu, ¿vas a comentarnos algo? Sí, quería, no sé, como si podías hablar o podían hablar un poco más acerca del papel que tienen como trabajadores del Archivo Nacional, pero que por lo que nos cuentan también hay un interés más allá solamente de la labor dentro del archivo. O sea, hay un trabajo de
impulso propio que hace que, y que creo que pasa en muchos archivos, que las mismas personas que catalogamos, organizamos, gestionamos recursos económicos, somos quienes nos involucramos en las acciones de puesta en acceso o, como en su caso, de un festival. Me parecía importante la pregunta también de Mesli respecto a, teniendo en cuenta ese contexto, ¿cuál es la experiencia que como archivistas diseñamos para los públicos? Porque en las películas que vimos de Ana, hay un interés por la cultura local, ¿no? La cultura de Río. ¿Piensan en eso cuando programan el festival o cuando comparten? O sea, ¿tiene un cariz de lo local, o sea, de hacer una experiencia de lo local? Eu acho que isso está muito relacionado ao próprio processo histórico do país, já que o Rio de Janeiro foi capital, né? As instituições ficavam no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro ele é muito documentado, e foi muito documentado. Por ter sido também muito documentado, é o que mais existe nos arquivos. A gente se propõe a ser mais do que isso, né? A ter uma relação maior até com a diversidade da cultura brasileira, mas muitas das vezes esses registros não chegam até ao Arquivo Nacional, e por ter essa relação com os temas, e esses temas acabaram também sendo muito relacionados com o Rio de Janeiro, por isso que tem esses filmes têm esse caráter muito regional. Eu acho que está muito relacionado mesmo com a existência desses registros. Por isso que a Mostra Acervos, ela convida, né, outras instituições para que possamos exibir um material mais diverso, inclusive de outros países. Eu também acho que foi em 2017 que a Cineteca Nacional enviou também um filme, um registro de família, que fez até muito sucesso, porque ele saiu daquilo que estava ali no Brasil. Eu acho que eram duas crianças, né? A Mariana pode me complementar. E o público sorria, o público achou bem divertido. Então, por meio da Mostra Acervos, a gente pretende isso, mostrar uma diversidade. Mas eu acho que ainda tem esse caráter regional pela existência dos registros desse caráter mais regional e pelo Rio de Janeiro ter sido capital do país. Eu acho que pode ser isso. Mariana, não sei o que acha. Não, apenas para completar, eu acho que a gente, como a gente tem essa vontade de mostrar as coisas que a gente possui no arquivo, a gente procura temas que a gente encontra lá, né? Às vezes temos ideia, podemos pensar em outros temas, mas quando a gente vai pesquisar no acervo, às vezes a gente não encontra tanto material como a gente gostaria. E como a gente tem esse objetivo de mostrar o acervo do Arquivo Nacional, a gente tem que achar um equilíbrio. Mas realmente acontece de ter todas essas questões, de ser o Arquivo Nacional, de ter sido capital, o Rio de Janeiro ainda ser uma cidade muito relevante, talvez a mais conhecida do Brasil, né? Acaba tendo esse caráter um pouco local, que por um lado serve para, de alguma maneira, talvez criar uma identificação com o público que vai no festival, que, por exemplo, os filmes que foram disponibilizados, as pessoas vão ver imagens antigas da cidade, fica todo nas sessões, as pessoas ficam comentando, reconhecendo os lugares, comentando como eles mudaram. Tem esse lado positivo, mas por outra a gente também tenta
a gente vai tentando aos poucos também não ficar muito preso em Rio de Janeiro, né? Para poder ser uma coisa mais ampla, mais representativa do Brasil, né? Essa diversidade, ela aparece muito nos filmes que são produzidos na mostra Lanterna Mágica, quando disponibilizamos as imagens do Arquivo Nacional para a realização de novos filmes. São filmes com caráter muito político, são filmes que denunciam, são filmes que reivindicam, são filmes que depois eu posso passar, porque os links, e são filmes que contestam também aquilo que está sendo preservado, a invisibilidade dos negros, a invisibilidade das mulheres. Isso aparece bastante nos filmes que são realizados no âmbito dessa oficina, que é a Lanterna Mágica. Tem um caráter, que é um público, os participantes, eles são de diferentes localidades, não só do Rio de Janeiro, muitas vezes são pessoas de outras cidades que participam dessa mostra, e o resultado é muito rico, é muito diverso, é um resultado muito bom, assim. No sé si hay alguien más con alguna otra pregunta, participación. Tutu. Lorena, si quieres, Lorena primero. Sí. Lorena. Sí, hola. Pues mi pregunta va un poco enfocada a la selección del tipo de material que ustedes exhiben. En el caso de los materiales silentes, de las películas silentes, ¿ustedes lo presentan de alguna manera como algún espectáculo en vivo con alguna musicalización? ¿Tienen alguna colaboración con algunos músicos para exhibir este tipo de materiales en el festival? Não. O que se tenta é registro sonoro que não é protegido por direitos. É um desafio muito grande, por isso até a dificuldade em difundir mais esses filmes. O que se tenta também é utilizar os próprios registros sonoros dos acervos do Arquivo Nacional, que eu acho que foi no filme sobre a Bossa Nova, que é um filme que tem registro de imagens em movimento, fotografias, registros sonoros, é o que tem uma diversidade maior de documentos. Então, até se o som está muito precário, coloca um outro som por cima, ou de uma narração, a partir também de um documento de arquivo, que é o que vocês puderam mais ver nesse filme sobre a Bossa Nova, que lá também tem narração de cinejornais por cima de uma imagem, por cima de um show, que eu acho que é o desafio da maioria dos arquivos, até de quem faz cinema, que é lidar com os direitos autorais. Aqui no Brasil, isso também é muito forte. A lei de direito autoral, ela nem permite a digitalização para preservação, é uma lei muito restritiva, e temos muitas dificuldades. O que é feito pelo Arquivo Nacional é disponibilizar para acesso, e quando o usuário vai fazer um novo produto, ele assina um termo de responsabilidade se comprometendo a buscar os direitos para a utilização daquelas imagens e daqueles sons. É isso que acontece, porque se não for assim,
vai ser muito difícil a realização de novas obras audiovisuais a partir de documentos audiovisuais e sonoros que ainda não estão em domínio público. Tsutsu. Tal vez podríamos, creo que aprovechando la pregunta de Lore, creo que es importante compartir también que, el año pasado Lore participó de un proyecto de visibilización del archivo de una forma voluntaria con su ensamble musical, participar en la Cineteca Nacional de la musicalización en vivo. Y creo que no es lo óptimo que uno imaginaría porque pues no recibía un pago tal cual por ese trabajo, pero creo que tal vez si nos puede comentar un poco, Lorena, la experiencia como músicos que de forma voluntaria musicalizaron varias de las funciones de material de archivo. Creo que tanto para el archivo de la Cineteca Nacional como para ellos como músicos, pues fue un aprendizaje mutuo en el que es necesario acercar también el archivo a las escuelas de música. Y creo que ahí Lore tiene una experiencia que tal vez sería interesante de forma resumida compartir. No sé, Lore, ¿qué opinas? Sí. Bueno, pues justo el año pasado estuve trabajando en este equipo de experiencias de archivo con mi ensamble, musicalizando varios materiales de colecciones de la Cineteca Nacional y entrando en un proceso de musicalización basado como en la información histórica de las etapas de estos filmes que mostraban. Entonces nosotros entrábamos en un proceso de documentación histórico-musical para poder proyectar estas filmes y que se pudiera hacer en un espectáculo en vivo. Y pues creo que fue fue un proyecto, bueno, ha sido un proyecto muy enriquecedor para un público que igual no está como muy en contacto con estos materiales de archivo, y lo menciono un poco por mis compañeros de música, porque es algo como que no es que no se ve mucho, ¿no? Entonces estos espectáculos resultan ser muy atractivos, y también en la cuestión de poderlo proyectar en escuelas de música y que compañeros se involucren también con los archivos de esta manera. Por eso lo preguntaba, me llamaba la atención, porque sí he podido ver otras manifestaciones de diferentes tipos de musicalizaciones, un poco con medios electrónicos también, y otro con instrumentos acústicos, pero finalmente haciéndolo un espectáculo de archivo. Sim. Ótimo, é uma ótima ideia para o nosso festival também. No Rio de Janeiro existem muitas escolas de música, a gente já teve participação de uma escola de música, mas como um show antes da abertura do festival, mas nunca com essa musicalização de uma película. Mas é uma ideia que a gente pode também absorver, que vai enriquecer bastante o nosso festival. Pues creo que vamos llegando al final. No sé si alguien tímido quiere hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos. No. José Carlos, ¿no? José Carlos? É que eu sou meio achei. Estão me vendo? Estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Tá. Não, é só para dar o meu testemunho. Eu participei da oficina do primeiro arquivo em cartaz, e
e como o Antônio e Mariana comentaram, a participação é bem aberta. E eu realizei um filme com um grupo, né, na oficina sobre um jornal de televisão, Repórter Esso, e eu gostei muito da minha participação, a oportunidade que me foi dada. Eu sou um aposentado, um jubilado, e depois desse filme, que foi em 2015, eu comecei a fazer ativa. Aí até eu uso um título quando eu me apresento como cineasta tardio, cineasta viejo, depois dos 60 anos que eu me dediquei a fazer esse tipo de trabalho. Então é só para parabenizar aí essa oportunidade que vocês dão desse intercâmbio e avalizar o trabalho que o Arquivo Nacional faz com essa mostra e essas oficinas. Gracias. Agora não, já terminei. Como é que eu passo a palavra? Eu fecho aqui? Sim. Fecha o microfone. Ahí está. Bueno. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta, ¿no? Bueno, yo quisiera como un comentario final, como retomar toda esta experiencia que ustedes nos están compartiendo para pensar desde otras latitudes, bueno, en este caso desde México, en las posibilidades que hay de poder hacer estas formas de hacer algo más por los materiales de archivo que no necesariamente sea su preservación para que estén allí resguardados muchos años, ¿no? Sino que tengan una razón de ser el conservarlos, ¿no? El tenerlos en algún lugar. Y creo que su experiencia es bastante enriquecedora en este caso, sobre todo porque tienen un interés en eso, ¿no? En acercarlo a públicos muy generales y también no solo esos, o sea, no solo hacer partícipe a las personas, al público en general, de ser, no sé cómo decirlo, como conscientes, ¿no? De lo que es el patrimonio audiovisual, sino también una visibilización del trabajo que hacen los trabajadores de archivo, ¿no? O sea, nos comentabas, por ejemplo, que también hay material que encontraban los mismos trabajadores, ¿no? Relacionados con el tema ¿no? Que en ese año toca para el festival, o sea, es también visibilizar y hacernos partícipes de todo ese trabajo que se genera detrás, ¿no? De la preservación, de la catalogación de esos acervos, y me parece como una tarea muy necesaria, aunque muchas veces tenemos pocas miras, ¿no? Por eso es necesario hacer este tipo de conversatorios que nos den, que nos dejen ver otras posibilidades que hay para esto, ¿no? Entonces yo quisiera agradecerle su presencia con nosotros, al vernos compartido su experiencia. Creo que al menos yo me voy como con con muchas cosas que pensar, ¿no? Acerca de lo que hacemos, no hacemos, cosas que podemos compartir con otras experiencias, por ejemplo, con ustedes en otro país, las diferencias que encontramos en los tipos de acervos, ¿no? Lo que ustedes nos comentaban, que por ejemplo no tienen
ustedes no tienen equipo para digitalización, sin embargo, eso no es un problema, ¿no? Sino más bien genera oportunidades de otro tipo de relaciones, ¿no? Para poder generar este tipo de festivales, por ejemplo, ¿no? No sé si tú quieras compartirnos algo. Yo igual agradecerles y recordarles que Antonio puso en el chat los links a la revista del festival, que creo que es importante porque algo que hemos repetido en las últimas conversaciones es la importancia de escribir sobre las experiencias y de la trascendencia que tiene poder hacer el trabajo, que es un gran trabajo de edición, compilación, selección para escribir una revista de archivo, y que creo que también queda como un referente para pensar en cosas que podemos hacer, porque estamos también en el entendido de que tenemos limitaciones y siempre así somos, ¿no? Así es nuestro ser archivista audiovisual, ¿no? Así conocemos, pero eso no quiere decir que no tengamos las iniciativas y la energía para sostenerlo. Entonces, en ese sentido, pues les agradezco a Antonio y a Mariana que nos hayan regalado esta hora de conversación para poder inspirarnos en su trabajo. Eu que agradeço também o convite. Fiquei muito feliz por conversar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo México. Eu estaria no México se não fosse a pandemia, participando do congresso da FIAF e indo mais uma vez à Cineteca Nacional, que é um lugar que me impressionou muito pela grandiosidade, pelo belíssimo trabalho que é realizado. Então, que a gente possa estreitar cada vez mais os laços, né, entre as nossas instituições, entre os profissionais, e que logo, logo possamos viajar. Vocês estão convidados para virem ao Brasil, ao Arquivo Nacional, ao Festival de Cinema, e também o que quiserem perguntar. Vou deixar também o meu e-mail para qualquer coisa que vocês precisarem, e agradecer muito mesmo e dizer que essa oportunidade de conversar com vocês é um respiro nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Então, vamos ficar todos bem, todos em casa, todo mundo se protegendo. Acho que o Antônio já falou tudo, mas queria agradecer também o convite, a oportunidade. É sempre muito bom poder compartilhar nossas experiências com as outras pessoas, saber que estamos juntos. Obrigada. Pues, obrigado, gracias. Muchas gracias. Nos vemos prontamente. Nos vemos. Chao. Tchau, tchau.